E aí, você sabe interpretar a curva de dissociação de oxigênio da hemoglobina? Você entende por que ela é sigmoide e não parabólica? Então, nessa aula a gente vai entender tudo sobre isso e vamos revisar todos esses conceitos. Vamos lá! Vamos ver então como que se comporta essa curva de saturação e como ela é importante para o nosso organismo. O nome dessa curva, em forma de S, é a curva sigmoide. Na aula anterior, a gente já discutiu um pouquinho como que é formada essa curva. Mas, de novo, então, para relembrar, essa aula vai ser feita em formas de perguntas. Então, por que a curva é sigmoide e não é uma reta? Como a gente já viu, é justamente por causa da interação cooperativa entre as subunidades, quando se ligam ao oxigênio. Então, é uma interação cooperativa. O que significa isso? Que uma subunidade influencia a outra. Como assim? O primeiro oxigênio demora bastante para ligar na primeira subunidade. Por exemplo, na minha pressão parcial de 20, eu só tenho 30 de saturação, 30% de saturação. Mas eu já liguei, por exemplo, X oxigênios. Então, só de eu aumentar 6 na minha pressão parcial, eu já aumento para 50% de saturação. Isso aqui é um exemplo da interação cooperativa. Quanto mais oxigênio eu ligo, mais fácil fica para ligar os outros. Então, isso se deve porque uma subunidade influencia a outra. Como a gente já tinha discutido, esse aqui é o grupo M, é uma mulherzinha. Isso se comporta igual moda. Como que é moda? Até a primeira fazer, demora bastante. Depois, todo mundo quer ficar na moda. Então, depois que a primeira subunidade liga, depois da primeira ligar, as outras querem ligar também. Isso que nem moda. Até a primeira usar aquela roupa, demora bastante. Depois que ela usa, todo mundo acha bonito. Todo mundo quer usar. Então, continuando, interação cooperativa. A gente vai fazer uma discussão de alguns pontos importantes nesse gráfico. Começando do caminho. A análise vai ser feita do caminho que a minha hemácia leva do pulmão até o tecido. Então, aqui o primeiro ponto vai ser justamente o ponto no alvéolo. No meu alvéolo, eu tenho grande concentração de oxigênio. Então, a pressão parcial de oxigênio é por volta de 100, 102, 107. Então, qual vai ser a minha saturação de hemoglobina no ponto de oxigênio 100, 102? Para XY, né? Para pressão parcial, eu vou ter uma saturação. Então, nessa região aqui, de pressão parcial 100, então, para 100, 97% das hemoglobinas de uma hemácia vão estar ligadas ao oxigênio. Ou seja, isso é quase 100%. Não é 100%, mas é quase 100% que as hemoglobinas saem, então, do meu pulmão, quase 100% saturadas. Mas, por exemplo, isso aqui é ao nível do mar. Mas como o nosso organismo é muito funcional, se eu estivesse num local alto, né, numa montanha, num relevo muito elevado, em que a pressão parcial de oxigênio fosse apenas 80%, então, para 80%, a minha saturação continua sendo muito elevada. Isso graças à curva sigmoide. Nosso organismo é adaptado a qualquer coisa. Então, esse 20 de diferença quase não mudou a saturação, justamente pelo comportamento que a curva sigmoide tem no finalzinho, que é quase uma reta. Então, o outro ponto agora começa a ser o tecido. Sai do pulmão, então, com os 97%. E quando chega no tecido, a minha hemácia vai encontrar um ambiente com uma pressão parcial muito mais baixa. E, pela lógica, eu tenho que captar o oxigênio onde a pressão parcial é grande para liberar no local que a pressão parcial de oxigênio é menor. Por exemplo, numa célula epitelial normal, a minha pressão parcial vai ser de aproximadamente 40. Em 40 de pressão parcial, eu tenho 75% de saturação. O que isso significa?
A hemácia que sai do pulmão de 97% de saturação, o que ela vai liberar no tecido? Essa diferença entre 97% e 75%. Então, eu vou ter aproximadamente 22% do meu oxigênio liberado na minha célula. Liberado na célula. Porém, se eu pensar numa célula muscular, ou seja, no local onde o consumo oxidativo é muito mais elevado, essa aqui é a célulazinha muscular, eu vou ter uma pressão parcial de 20. Na pressão parcial de 20, eu tenho apenas 30% de saturação. Então, a hemáciazinha que sai 97% saturada do meu pulmão e vai para o músculo, ela libera muito mais oxigênio. Ela libera quase 70% do seu oxigênio. Tudo certo? Outro ponto importante de destacar é o P50. O que é o P50? O P50 é quando eu tenho 50% da saturação de oxigênio. Esse é o ponto P50. Eu devo analisar quanto de pressão parcial eu preciso para atingir esse 50%. E é 26,6 aproximadamente milímetros de mercúrio de pressão parcial de oxigênio que eu preciso para saturar 50% das minhas hemoglobinas com oxigênio. Agora vamos fazer o caminho contrário. Olhem bem essa curva. Até no início ela tem um comportamento quase de uma reta, porém ela logo se inclina. À medida que mais oxigênios vão se ligando, vai ficando cada vez mais fácil de saturar. Eu preciso de menos pressão parcial para saturar mais. Então, eu vou ter um ponto muito inclinado aqui da minha reta. Justamente essa é a adaptação que eu tenho para liberar bastante oxigênio para os tecidos e continuar com uma alta afinidade pelo oxigênio, porque nem todo oxigênio vai ser liberado. Então, quando voltar lá para o meu pulmãozinho, já vai ser mais fácil de ligar esses oxigênios, porque nem todo oxigênio foi perdido da hemoglobina. Então, voltando para os nossos questionamentos aqui embaixo, por que a liberação de oxigênio nos tecidos? Princípio básico. Qual o princípio básico? Capta o oxigênio onde há alta pressão parcial para liberá-lo onde há baixa pressão parcial. Ou pode olhar pelo sentido da oxidação, que é formar os casaizinhos. Formar casais. Casais de quem? A minha glicose é formada por 6 carboninhos. 6 carboninhos. Na minha oxidação, eu junto esses carboninhos com oxigênio. Então, estou juntando os homenzinhos, os carboninhos, com as mulherzinhas, o oxigênio. O que eu formo no final? Casalzinho. Um casal de 3. Diferente. Nem tão diferente assim. Mas eu vou formar o casalzinho. Quem que é esse casal? É a molécula de CO2. Então, o objetivo é formar CO2. O meu grupo M vai levar os oxigênios a caminho da minha glicose para gerar CO2 e depois fazer o caminho inverso. Esse é o princípio básico da liberação. Porém, eu tenho o efeito alostérico da liberação de oxigênio. O que é isso? Eu consigo facilitar a liberação de oxigênio nos tecidos pela presença dos efetores alostéricos. De efetores alostéricos. Quem são esses efetores? Na próxima aula a gente vai discutir sobre os efetores alostéricos da hemoglobina e como que eles conseguem deslocar as curvas para a direita ou para a esquerda. É só clicar no banner que vai aparecer aqui do lado.